Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. Então, bora lá! Vamos assistir mais um vídeo então com um mega professor aqui do Liceu Jardim? Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de Biologia aqui do Liceu Jardim e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da Fuvest sobre o tema Botânica. Vamos lá dar uma olhadinha na questão. Essa é uma questão bem simples, bem conceitual, mas que cai muita pegadinha. O que vocês têm que estar muito atento num enunciado como esse é a imagem, o que a imagem te traz, o que ela te proporciona. Muitas das respostas estão nas imagens, tá? Então vocês precisam fazer uma leitura bem crítica mesmo da imagem e do texto. Vocês vão perceber neste exercício que muito da resposta, inclusive do item C, está na própria figura. Vamos dar uma olhadinha no que diz o texto. O esquema mostra cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Então aqui vocês podem ver que eu tenho uma flor meio que tubular e uma flor um pouco mais compacta, né? Então, se vocês analisarem todos os verticilos florais, vocês vão encontrar aqui, ó, o estigma, que é uma abertura, a antera, que faz parte da estrutura masculina, o estigma, lembrando, né, faz parte da estrutura feminina. A gente já vai olhar uma outra imagem que ilustra bem melhor isso, tá? A corola, que é o conjunto de pétalas, o néctar, isso é importantíssimo. Nós temos que lembrar que o néctar, ele é produzido na base da pétala, tá? Então não podemos esquecer desse conceito. Todo o néctar da flor é produzido na base da pétala e serve de atrativo para os animais nectívoros, tá? Os animais que vão se alimentar de néctar. Olha lá, depois nós temos o cálice e o ovário. Vamos ver o que diz as perguntas. Baseando nos elementos listados na figura, responda o que se pede. O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? Primeira questão. Depois, considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas este mecanismo de fecundação é favorecido? Justifique. E a última, dada a morfologia, a forma da flor da espécie A, no caso, cite um animal nectarívoro, né, que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-la. Justifique sua resposta levando em conta uma adaptação deste animal relacionada à capacidade de polinização da flor. Bom, vamos dar uma olhada então, retomando alguns dos conceitos que são importantes para responder todas essas questões. Vamos lá. Bom, primeira coisa, quando eu falo de gineceu, quando eu vou falar de uma flor, analisando uma flor completa, que foi o que o enunciado nos mostrou, ela vai apresentar o gineceu, que é a estrutura feminina, também chamada de pistilo, e também a estrutura que a gente chama de androceu, onde eu tenho a antera e, no caso aqui, o filete, tá? No entanto, o enunciado está falando somente da parte feminina, então vamos analisar o que ele mostra. Eu tenho o estigma, que é uma abertura, o estilete e o ovário. Ele pergunta o que acontece com o ovário após a fecundação. Então eu preciso lembrar o que é a fecundação das angiospermas, o que ocorre com a fecundação. Na fecundação das angiospermas, eu tenho então um encontro do grão de pólen com a região do estigma. Quando o grão de pólen ele pousa no estigma, ele vai permitir que o gameta masculino, né, forme então, aliás, eu tenho a formação aqui do tubo polínico, onde o gameta masculino vai chegar e fecundar a oosfera. Nessa fecundação, eu tenho a formação do embrião. Ok, perfeito. Porém, toda a estrutura do ovário, né, o óvulo, ele vai conter internamente o embrião, mas o ovário vai formar então o fruto. Então a primeira pergunta diz: o que acontece com a fecundação, né, com o ovário após a fecundação? Após a fecundação você tem a formação do fruto, ok?
Já na segunda questão, ele diz o seguinte, vamos retornar para a segunda questão, só para relembrar. Considerando-se que a autofecundação seja possível, né? Qual flor teria maior vantagem nesse processo? Se vocês analisarem, eu estou falando de uma flor completa. Eu tenho a estrutura masculina, o androceu, e a estrutura feminina, o gineceu. Então, para que o grão de pólen possa chegar até a estrutura do estigma, é necessário que esse grão de pólen tenha uma proximidade maior. Se eu for falar que é a flor A, eu estou muito errado, porque olha onde se encontra a antera e olha onde se encontra o estigma. Já na flor B, olha a proximidade do estigma em relação à antera. Então a flor B tem uma capacidade de autofecundação muito maior, justamente por conta da sua morfologia. E por fim, né, ele diz qual animal teria a capacidade de fazer aí, um animal que se alimenta de néctar e que tem a capacidade de fazer a polinização, levando em conta a flor da espécie A. Se vocês bem lembrarem, é uma flor tubular, então eu tenho que levar em consideração o nicho ecológico do animal. Ou seja, primeira coisa, qual é o aparelho bucal que ele vai ter? Então, se eu recordar, eu posso ter um beija-flor, que ele tem um aparelho bucal muito mais alongado, uma língua muito mais alongada, que ele consegue ir até a base da pétala e alcançar o néctar que vai ser a sua fonte de alimento. Com isso, o grão de pólen vai grudar nas suas penas e ele consegue levar esse grão de pólen até outras flores, onde ele acaba fazendo a polinização. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!